Vamos começar a nossa aula. Aula 22. Continuando a exploração do estudo da língua portuguesa. Vamos estar explorando o assunto significação das palavras. Significação das palavras. Da significação das palavras, vamos estar vendo os principais assuntos da significação das palavras. Vamos ter denotação e conotação, sentido próprio, denotativo, e sentido figurado, conotativo. Vamos ter antônimo e sinônimo. Antônimo e sinônimo. Nessa aula de número 22 de língua portuguesa. Vamos colocar aqui o tempo final da aula. Antônimo e sinônimo, homônimos e parônimos, ambiguidades, polissemia, peronímia e hiponímia. Esses são os principais assuntos da aula de hoje. Vamos começar com denotação e conotação. Denotação sentido próprio. Sentido próprio, que é o sentido denotativo. E conotação. Conotação sentido figurado. Portanto, nós vamos ter conotativo, que é o sentido figurado. A denotação, também conhecido como sentido próprio, ou denotativo das palavras. Sentido literal da palavra ou expressão. Ela não precisa de contexto para que você a compreenda. Ou seja, tem o mesmo sentido do dicionário, como ela é normalmente usada. Vamos a um exemplo. Denotação. Denotação. Comprei uma flor na floricultura. Primeiro exemplo. Depois, a cobra ficou
o menino. Então, a denotação, o denotativo, é o sentido próprio da colocação das palavras. Agora nós vamos para conotação. Também conhecido como sentido figurado ou conotativo das palavras. Já é uma palavra que depende do contexto para entender o seu significado. Esse contexto pode mudar o sentido literal da palavra ou expressão. Quando a palavra é usada de modo criativo, ela aumenta as possibilidades de interpretações. É muito usada em campanhas publicitárias. Utilizando as mesmas palavras dos exemplos anteriores, ficará mais claro. Como é o sentido figurado, vamos colocar algum exemplo. A Raquel é uma flor de menina. O contexto alterou o sentido literal da palavra flor. Nessa expressão significa que Raquel é meiga e bela. Minha prima é cobra. O contexto também alterou o sentido literal da palavra cobra. Nessa expressão significa que é uma pessoa que tem muita capacidade. Portanto, foi alterado o contexto daqui. Vamos a um significado mais conhecido. Antônimo. Antônimo, que vem da antonímia. Palavras que possuem significados diferentes, ou seja, significados opostos. Antonímia. Palavras que têm significado oposto. Aí nós vamos ter os exemplos. Feliz. Infeliz. Quando se coloca o prefixo in. Simpático e antipático.
Vamos ter mais um exemplo aqui. Simétrico. Simétrico. E assimétrico. Progressão e regressão. Progressão e regressão. Já os sinônimos, né? Sinônimos. Sinônimos é próprio da sinonímia. Palavras que possuem significado iguais ou semelhantes. Então vamos ter exemplos. Temos carro e automóvel, comprido e longo. Inteiro e completo. Portanto, são palavras que possuem significado iguais ou então semelhantes. Voltamos a tocar no assunto dos homônimos. Homônimos são palavras com escrita ou pronúncia igual, mas significado diferente. Nós vamos ter alguns exemplos. Caminho, vamos colocar itinerário. E caminho do verbo caminhar. Vamos ter o rio, curso de água, e vamos ter também rio, verbo rir. Vamos estar colocando também aí, observe os exemplos, enquanto nós vamos prosseguir
andamento da nossa aula. Tivemos alguma dificuldade porque as nossas aulas não podem parar. Vamos separar agora os tipos de homônimos, né? Tipos de homônimos perfeitos. Primeiro, perfeitos, homógrafos, e homófonos. Em tudo precisamos estar estudando a questão sonora, né? Aplicação de vírgulas ou não. Os homônimos perfeitos, que é o primeiro. Os homônimos perfeitos têm a mesma grafia e som, com significado diferente. Grafia e som igual. Significado diferente. Então vamos ter cedo, cedo, cedo poderá ser pela manhã, né? Muito cedo pela manhã, e o cedo do verbo ceder. Quer dizer, é muito cedo, né? Poderá ser pela manhã ou cedo do verbo ceder. Exatamente um exemplo de homônimo perfeito, né? Grafia e som são idênticos. E nós vamos ter homônimos homógrafos. Homônimos homógrafos tem a mesma grafia e som diferente, com significado diferente. Portanto, grafia e som, grafia e som, grafia e som são diferentes.
grafia e som diferentes. E significado. Homógrafos. Grafia e som são diferentes, são sinal de diferente. Significado também diferente. Então temos tem a mesma grafia e som diferente, né? Tem a mesma grafia, mas o som é diferente. Significado também diferente. Então vamos marcar aqui, mesma grafia, mas o som é diferente. O som é diferente. O som é diferente. E o significado também é diferente. Vamos ter como exemplo apoio, suporte e apoio no verbo. Aí vamos estar colocando agora homófons. Homófonos. Esses assuntos nós vimos em alguma aula, mas sem muita exploração, como agora. Tem grafia diferente, mesmo som, e com significado diferente. Grafia e som são iguais, e os significados são diferentes. Então, grafia e som igual a som. Grafia é igual a som. Significado diferente. Então vamos ver o exemplo aqui, né? Vamos continuar agora aqui com um exemplo bem aqui acima, né? Bem aqui acima, vou colocar o exemplo. Cela, exemplo. Cela, cadeia. Cela, cadeia. Cela, arreio. Portanto, a grafia é praticamente igual ao som, né? Um pouco diferente, mas os significados são diferentes. Agora nós vamos para parônimos. Parônimos são palavras com escrita e pronúncia parecida, mas com significado diferente. Escrita e pronúncia parecidos. Significado
diferente. Aí vamos ter alguns exemplos. Exemplo: deferir, que significa conceder, diferir, que é ser diferente, vamos colocar mais exemplos aqui. Discriminar, que é especificar. Discriminar, no caso seria inocentar. Vamos agora para o caso de ambiguidade. Ambiguidade. Tema que precisa bastante atenção. Ambiguidade também é conhecida como anfibologia e ela ocorre quando o texto não está claro, dando uma duplicidade de sentido em palavras ou expressões do texto. Alguns textos até utilizam deste recurso como poético ou literário. Outros, como textos como técnicos ou informativos, evitam esse recurso. Ambiguidade é considerada um vício de linguagem, que são desvios das normas gramaticais, que atrapalham a comunicação do pensamento e normalmente ocorre por descuido ou desconhecimento da norma culta, por parte da pessoa que quer passar a mensagem. Para se passar a mensagem é necessário que ela seja clara e coerente, ou seja, ela não pode dar margem a mais de uma interpretação. Exemplo de ambiguidade como vício de linguagem. Como vício de linguagem, vamos colocar um exemplo. A menina disse à colega que sua mãe chegar. A menina disse à colega que sua mãe havia chegado. Até aí está compreensível, né? Até aí a frase parece que está compreensível. Mas vamos aos questionamentos da frase. Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Foi a mãe dela ou a mãe da colega?
A menina disse à colega que sua mãe havia chegado. Não. Do modo como está escrito, né? Porque quando a pessoa está pronunciando vai dizer fulano, minha mãe chegou, né? Nesse caso aí a menina disse à colega que sua mãe havia chegado. Deixou uma dúvida no ar. Quem chegou? Foi a mãe dela ou a da colega? Vamos ver outro exemplo aqui. O pai pediu ao filho que arrumasse no seu quarto. Eu acho que dá a entender, né, que do filho ou do pai. É um caso específico de ambiguidade. O pai pediu ao filho que arrumasse o seu quarto. Qual é o quarto que é para arrumar? O do filho ou do pai? Então é uma mensagem ambígua. Não dá para saber direito do que está falando. É um dos vícios de linguagem. Lembrando que pode entrar também o poético. Nesse caso aí. Vamos agora para a polissemia. Polissemia podemos saber pelo prefixo poli, né? Prefixo poli, muitos, né? Poli significa muitos. Semia, sentidos, né? Semia, sentidos. Então nós temos polissemia. Prefixo poli, sufixo semia. Ou seja, muitos sentidos. É uma palavra ou expressão que tem muitos significados ou vários sentidos. Geralmente é da mesma classe gramatical, mesmo campo semântico, ou são relacionados entre si. Vamos a um exemplo aqui. Exemplo, letra, né? João, que escreveu a letra da música Carinhoso. A letra inicial de Maria, por exemplo. A letra inicial de Maria é M. São alguns exemplos aí de polissemia, né?
A letra de seu filho é muito bonita. A letra de seu filho é muito bonita. Apesar de ter significado diferente, elas pertencem ao mesmo conceito. São relacionadas à escrita. Outros exemplos de polissemia, né? Vamos colocar outros exemplos. Exemplo: dama, boca vela, etc. Vamos falar um pouco sobre monossemia, né? Monossemia indica que determinadas palavras apresentam apenas um significado. Monossemia, um significado na palavra. Um significado na palavra. Na palavra. No caso, ela é monossêmica. Monossêmica. Vamos ter um exemplo. Estetoscópio. Um material médico. Ou instrumento médico, né? Instrumento médico. Porcelana. Porcelana. Um tipo de cerâmica, né? Heptágono. Exemplo de um polígono. Nós que poderemos ter mais exemplos de monossomia. Se colocamos heptágono, poderemos colocar também hexágono. Exatamente muito parecido. Agora vamos para hiperonímia. Continuando o assunto da nossa língua portuguesa, onde o tempo das aulas acabam se tornando curtos e as aulas passam uma rapidez extrema. Vamos ter agora hiperonímia. Hiperonímia. Representada por aquelas palavras que dão ideia de um todo, ou seja, significado mais abrangente, né? Um todo. Um todo é a ideia da palavra. Palavra superior, pois permite a formação de subclasses relacionadas a ele, né? Então vamos ver hiperônimo.
constitui as características gerais de uma classe. Exemplo. Vamos aos exemplos. Cor, esportes, animais, e veículos. Então vamos ter cor, esporte, animais e veículos. Vamos ter a classe cor, hiperônimo. Vamos ter a subclasse rosa, amarelo, verde, vermelho. Vamos continuando a infinita língua portuguesa. Infinita língua portuguesa porque são várias aulas para desenvolver os assuntos relacionados à língua portuguesa. Vamos ter agora hiponímia. Hiponímia é representado por aquelas palavras que dão a ideia de uma parte de um todo, tendo um sentido mais restrito. Por isso é considerada uma palavra inferior, pois ela se originou de outra. O hipônimo seria as palavras de subclasse do hiperônimo. Então nós teremos como exemplo rosa, vôlei, cavalo e carro. Exemplo de classe: esporte, hiperônimo. Subclasse: natação, futebol e tênis, hipônimos. Hiperonímia, hiperônimos. Vamos ter país, animais, veículos, ferramentas e cor. Hiponímia ou hipônimos: Brasil, Argentina, Itália e França. Cavalo, porco, hiena e elefante. Carro, caminhão, moto e ônibus. Chave de fenda, martelo, alicate, serrinha. Rosa, amarelo, azul e verde. Portanto, os hipônimos são esses mais desenvolvidos aí, né? Hiperonímia. Hiperônimos são país, animais, veículo, ferramenta e cor. Mais a questão das classes. A subclasse, aqui que se desenvolve natação, futebol e tênis. Lembrando que cada uma dessas 22 aulas, de língua portuguesa, você poderá acessar aqui no canal. Acessando no canal, você poderá ver as aulas anteriores. Lembrando que nos comentários, né, vocês poderão fazer perguntas, sugerir para as nossas aulas futuras. Lembrando que nas próximas aulas
Próximo curso será História para concursos e para o Enem, né? O próximo curso será de História para concursos e Enem. Depois teremos Geografia, também com o mesmo fim, né? Será nos nossos próximos vídeos. Portanto, se inscreva no canal, assista suas aulas no computador ou então no celular. Aproveite e veja cada uma das aulas que estão no canal. Vamos estar colocando essas aulas no blog para que você, clicando no blog, você vá direto para a aula, né? Para que você possa ver todas as aulas. A inscrição no canal é necessário para que o canal nos dê suporte. O YouTube nos dará o suporte. Teremos o suporte a partir do momento que tivermos 1000 inscritos. Hoje estamos com 3.500 horas de visualização. Então, o que nós precisamos para que o nosso canal tenha suporte, receba suporte, são os inscritos. Então, nós precisamos de pelo menos 400 inscritos. Por isso que nós vamos continuar insistindo, pedindo a inscrição dos colegas, para que o nosso canal receba suporte e possa oferecer melhores aulas. Portanto, até a nossa próxima aula e o nosso próximo vídeo. Nossa próxima aula a ser gravada será a História do Ceará, destinada aos concursos da Polícia Militar do Estado do Ceará. Será a nossa próxima aula, então será o nosso próximo vídeo. Quem for participar dos concursos ou tiver curiosidade, acesse o canal e veja as aulas anteriores. Temos 22 aulas, sugerimos você que veja essas aulas, sugerimos você que estude a apostila, sugerimos você também que consulte gramáticas e assim você terá sucesso no seu concurso. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Fiquem todos com a proteção de Deus.